Olha, a gente vai falar sobre um assunto sério agora, que é a fome. É isso mesmo, ao contrário do que muita gente pensa, a Europa, principalmente os países que fazem parte da União Europeia, também sofrem com a ameaça da fome. Nosso correspondente na França, Ailton Sobrinho, traz um panorama envolvendo essa realidade no bloco europeu. Vamos acompanhar. O mundo está longe de cumprir os objetivos traçados pela ONU em 2017, que é o de erradicar a fome até o ano de 2030. Segundo estimativas, nos próximos 7 anos, mais de 840 milhões de pessoas vivendo em diversas partes do mundo estão ameaçadas pela fome. A Ásia e a África são os continentes mais expostos e impactados pela fome no mundo, mas aqui na Europa, a insegurança alimentar também está presente, o que mostra que a fome não tem nacionalidade, muito menos fronteiras. Eventos recentes, como a pandemia de Covid e a guerra na Ucrânia, afetam diretamente o poder de consumo na Europa, expondo milhares de pessoas a situações de vulnerabilidade social. Segundo a Eurostat, a agência estatística da União Europeia, a taxa de pobreza aumentou nos 27 Estados-membros e atingiu em 2022 95,4 milhões de pessoas, representando 21,7% da população. Os países do bloco com maior risco de pobreza ou de exclusão social, onde a população está mais exposta à fome, são a Bulgária, com 23,8%, seguida da Romênia, com 23,4% e de Montenegro, com 22,6%. Já os países que apresentam os menores riscos são a Islândia, a República Tcheca e a Eslováquia. Esse risco de pobreza é calculado em função da renda mensal da população. Quanto menor a renda, maior o risco de exclusão social. No mapa, a França aparece com uma taxa de risco de pobreza de 13,8% e, de acordo com o Instituto de Estatísticas da França, no ano passado, pelo menos 3,5 milhões de franceses, o equivalente a 5% da população, tiveram de recorrer a programas de ajuda alimentar para escapar da fome. A fome, considerada pelo Papa Francisco como um escândalo e um crime contra os direitos humanos, é responsável por 25 mil mortes diárias no mundo, segundo estimativas das Nações Unidas. Direto da França, Ailton Sobrinho para a TV Pai Eterno. Tá certo, Ailton. Obrigado pela participação aqui no nosso Santo Café. Infelizmente, esse é um tipo de assunto que a gente precisa tratar. A gente não gostaria de ter que falar sobre fome aqui, né? O ideal é que todo mundo tenha o que comer, tenha pelo menos o básico ali para garantir a sua nutrição, para garantir a sua saúde, a sua dignidade e a da sua família. Mas essa não é uma realidade e a gente acompanha essa questão, essa situação da fome, esse problema, não só aqui no nosso país, como o Ailton trouxe aí, na Europa. A gente tem também esse problema na África, em praticamente o mundo todo. E a gente precisa se atentar porque a produção de alimentos, ela é muito grande no mundo. Aqui no nosso país, a gente produz mais alimento do que a gente consegue consumir. Então, nada justifica a gente ter gente passando fome aqui. E assim acontece também em vários outros cantos do planeta. Que a gente não naturalize esse problema, que a gente não naturalize a fome, viu? E a gente tenta fazer o nosso papel. Em comunhão com a campanha da Fraternidade deste ano, estamos promovendo aqui, durante a Romaria do Divino Pai Eterno, ações voltadas para a promoção de combate à fome. É a campanha Romeiros contra a Fome, um projeto que visa arrecadar alimentos não perecíveis e distribuir para famílias carentes de Trindade e regiões vizinhas também. Para isso, estamos com pontos de coleta em lugares estratégicos aqui de Trindade. Você pode fazer a sua doação de alimentos não perecíveis em Trindade, aqui ó, no Santuário Basílica, nesse ponto de coleta aqui, inclusive você vê, tá aqui na Praça do Santuário Basílica, pertinho de onde nós estamos, pertinho aqui de onde está a tenda, onde ficam os estúdios, de onde estão sendo transmitidos os nossos programas. Tem também um ponto de coleta na Vila São Cotolengo e na Igreja Matriz. Se você quer fazer a diferença, faça sua doação. Às vezes uma doação que para você vai ser pequena, vai fazer toda a diferença na vida de outra pessoa, tá bom? Então pense com carinho e participe dessa campanha tão especial em prol das pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade.